Estamos em São Paulo, município do estado de São Paulo, no sudeste do Brasil. Este é um estádio de futebol, podemos ver diversos seres humanos. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o alongamento da faringe. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e compreendê-las. A faringe alongada permite aos seres humanos comunicar entre si através da fala. Essas duas habilidades combinadas permitiram aos seres humanos criar e desenvolver diversas coisas incríveis, dentre elas, a mandioca, o hino nacional. Um hino é um cântico de louvor e exaltação a alguma coisa. Neste momento, torcedores e jogadores de futebol estão prestes a cantar o hino do Brasil. Ipiranga. Ipiranga é uma palavra de origem indígena, formada pela junção de i, rio, mais pirangue, vermelho, e também é o nome de um rio localizado na cidade de São Paulo. Rio é um curso de água natural, mais ou menos caudaloso e que deságua em algum lugar. São Paulo é uma cidade que abriga seres humanos, torcedores e estádios de futebol, mas não baleias. O processo de dar nome indígena às coisas começou no Romantismo, no qual escritores brasileiros usavam seu telecéfalo altamente desenvolvido para enaltecer a figura do índio. Índios são seres humanos mamíferos bípedes. O termo índio refere-se ao habitante originário do território em que habita. O rio Ipiranga e seu nome indígena ficaram conhecidos em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, um ser humano português bípede, declarou, como fruto de esforços de um telecéfalo altamente desenvolvido e faringe alongada, a independência do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência é a condição de quem é livre. Brasil é a designação atribuída pelos portugueses, como Dom Pedro I, ao maior país da América Latina. Portugueses são bípedes originários de Portugal, conhecidos por seu bacalhau, vinho, doces à base de gema e sotaque característico. Não nos interprete mal! Fruto da faringe alongada e telecéfalo não tão altamente desenvolvidos. São, portanto, seres humanos e não galinhas. Mas Dom Pedro não proclamou a independência somente para que torcedores e jogadores de futebol pudessem cantar o hino do Brasil em um estádio. Ele proclamou a independência por causa da pressão da burguesia. Burguesia é a categoria social que compreende as pessoas com telecéfalo altamente desenvolvido e faringe alongada, relativamente abastadas, que não exercem qualquer ofício que implique em trabalho braçal, e que, geralmente, fedem. A burguesia fede! A burguesia brasileira da época pressionou Dom Pedro a declarar a independência de Portugal, permitindo que torcedores e jogadores de futebol pudessem cantar o hino em um estádio, depois que Dom João, mamífero bípede português, rei de Portugal e pai de Dom Pedro, precisou voltar a seu país de origem. Mas Dom João não teria saído de Portugal e sido obrigado a retornar mais tarde, e a burguesia não teria pressionado Dom Pedro I a declarar a independência para que os torcedores ou jogadores de futebol pudessem cantar o hino do Brasil em um estádio, se não fosse por Napoleão Bonaparte. Napoleão, diferente de Dom Pedro e Dom João, era francês e, diferente de galinhas e baleias, possuía telecéfalo altamente desenvolvido e pernas não tão alongadas quanto a faringe. Napoleão era imperador da França e rival da Inglaterra na época em que os ingleses começavam a sua Revolução Industrial. Revolução é uma transformação profunda nas instituições políticas de uma nação. A Revolução Industrial foi a revolução que substituiu o trabalho artesanal de seres humanos pelo assalariado e com o uso de máquinas. Napoleão, rival da Inglaterra, vendo que os ingleses estavam se industrializando, decidiu estabelecer o bloqueio continental na Europa. O bloqueio continental foi uma estratégia que constituiu em fechar todos os portos da Europa ao comércio inglês. Comércio é a atividade de trocar galinhas, baleias, jogadores de futebol e estádios por dinheiro, visando lucro. Diferente da França, Portugal era aliado da Inglaterra e por isso decidiu não aderir ao bloqueio continental, fazendo que Napoleão utilizasse de seu telencéfalo altamente desenvolvido para invadir o território português. Por isso, Dom João e Dom Pedro fugiram com bacalhaus, vinhos, doces à base de gema e toda a família real para o Brasil, fazendo com que, anos mais tarde, os portugueses com o telecéfalo altamente desenvolvido e seu sotaque característico
exigissem que eles voltassem e que Dom Pedro, pressionado pela burguesia brasileira, decidisse ficar, declarando o Brasil um império cristão. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Assim como o Brasil era dependente de Portugal, os Estados Unidos eram dependentes da Inglaterra. E como eles queriam liberdade para que seus torcedores, jogadores de futebol americano e a Lady Gaga pudessem cantar o hino dos Estados Unidos em um estádio, entraram em conflito com os ingleses para se tornarem independentes. Como a França era rival da Inglaterra, os franceses decidiram usar de seu telecéfalo altamente desenvolvido, faringe alongada, dinheiro e suas boinas para apoiar os Estados Unidos em sua conquista da independência, dando assim início à Guerra dos 7 Anos. Guerra refere-se à luta armada ou conflito bélico entre 2 ou mais nações. Implica o rompimento de um estado de paz e dá origem a um confronto com todo tipo de arma e costuma provocar um elevado número de mortes. 7 é um dos 10 algarismos do sistema decimal, é também o número de vidas de um gato, número de anões, bípedes, mineradores, personagens de um conto de fadas e o número de prisioneiros que estavam na Bastille em sua queda no início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou pois a França voltou da guerra nos Estados Unidos com seus telecéfalos altamente desenvolvidos, faringe alongadas, boinas, mas sem dinheiro, fazendo com que eles entrassem em uma grave crise econômica, levando parte da população a passar fome. Fome é a condição na qual os seres humanos, bípedes, com telecéfalo altamente desenvolvido e faringe alongada não possuem baleias, galinhas, vinhos ou bacalhau para comer. Isso foi o estopim para que o povo se rebelasse e desse início à revolução. Limitando os poderes da realeza, dando lugar à burguesia e proclamando a república. E foi em meio a todas essas mudanças que surgiu um estilo de pensar diferente, o romantismo. O romantismo foi um período de valorização das emoções, da liberdade de criação, do amor platônico, de temas religiosos, individualismo, nacionalismo, história, críticas ao imperialismo e à lógica, ao materialismo artificial da sociedade industrial, valores que, mais tarde, espalhariam-se por todo o mundo, inclusive no Brasil, para enaltecer a figura do índio e nomear rios com nomes indígenas. Essa nova forma de pensar surgiu na Alemanha, país de origem de um grande filósofo, Hegel, que com seu telecéfalo altamente desenvolvido, faringe alongada e olhar penetrante fazia críticas à instrumentalização da razão. Para explicarmos sobre suas ideias, fique com um compilado de mais aleatórias, que não tem nada a ver com galinhas, baleias, Napoleão ou qualquer outro assunto abordado nesse vídeo até agora, só para tornar a explicação mais interessante. Hegel desenvolveu 2 principais ideias, a teoria da consciência, em que dividia a consciência em 3 estágios atingíveis: a consciência sensível, a consciência infeliz e a consciência absoluta. Elas foram separadamente divididas devido à complexidade em atingir cada uma delas,
uma vez que dependiam da interpretação das experiências para que fosse possível a aprofundação em cada estágio. E a dialética, que desenvolveu a ideia da interdependência, na qual, segundo ele, Dom Pedro só seria imperador do Brasil se houvessem pessoas para serem subordinadas a ele. Hegel fazia críticas a um filósofo anterior, Kant. Kant, diferente de galinhas e baleias, possuía telecéfalo altamente desenvolvido e, diferente de Hegel, acreditava que o homem nasce com a estrutura da razão, e que é ela que fornece ao sujeito os princípios que controlam sua vontade e não a experiência. Ok, chega dessas imagens, agora voltemos ao romantismo. Com o fim da Revolução, a França deu início a seu primeiro império, tendo como imperador Napoleão Bonaparte. O que aconteceu na França não agradou diversos monarcas europeus, principalmente o inglês, que com seu telecéfalo altamente desenvolvido e faringe alongada, era talvez o único com poder bélico e condições econômicas suficientes para se contrapor ao governo de Napoleão. Sabendo disso, Napoleão instaurou o bloqueio continental à Inglaterra. O resto da história você já sabe. Dom João não aderiu ao bloqueio e por isso teve que fugir com bacalhaus, vinhos, doces à base de gema e toda a família real para o Brasil, fazendo com que, anos mais tarde, ele fosse pressionado a voltar e Dom Pedro ficasse, proclamando a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, para que, finalmente, portugueses, ingleses, franceses, norte-americanos, brasileiros, índios e jogadores de futebol, mas não galinhas, pudessem cantar o hino do Brasil no estádio de futebol.